Isabel Mega para a gente comentar esse tema. Isabel, basicamente o resumo da ópera ali não tem mandato, não tem blindagem dos amigos da Câmara dos Deputados. É isso, né? Agora é importante a gente lembrar o porquê dessa blindagem também, voltar no tempo, né? Ali se tratava da situação de ramagem, mas se tratava também da possibilidade de uma criação de um precedente perigoso para a Câmara dos Deputados. Então, o que eles fazem? Eles agem para criar o precedente que é favorável a eles e, com isso, afastar a possibilidade de que o Ramagem respondesse a esses dois crimes, né? E são crimes diretamente relacionados ao 8 de janeiro de 2023. Então, para os conformes, o Ramagem já tinha sido diplomado parlamentar, deputado federal eleito, então, por isso, ele não respondeu por esses crimes. Agora, qual é o contexto que a gente tem? O Ramagem faz parte do núcleo crucial. Todos os integrantes do núcleo crucial foram condenados e a pena dele, tirando a pena do Mauro Cid por ser o colaborador, a pena dele foi a mais baixa justamente porque se excluiu da análise esses dois crimes. Qual que é a tendência? É de que ele possa ter um aumento de pena a partir da retomada desse processo. Ainda vai ter a fase de instrução processual. Depois que isso finalizar, o ministro Alexandre de Moraes deve apresentar um pedido ao presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, para que esse processo seja pautado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, o Ramagem vai enfrentar outro possível processo, que é a questão da extradição, Clarissa. Esse ponto já está lá no Ministério das Relações Exteriores, então isso já pode ser tratado a nível de país com país, de acordo com as regras que foram estabelecidas por um tratado do Brasil com os Estados Unidos lá em 1965. Então, existe um tratado que disciplina isso. Agora, para além de questões jurídicas, tem questões políticas também. Não é à toa que os deputados bolsonaristas fogem para esses países que eles escolhem. Eles escolhem Estados Unidos, eles escolhem Itália, porque ali eles vislumbram também alguma possibilidade de viabilidade política de afastar uma extradição. Mas a situação do Ramagem, ela é extremamente complicada, porque ele não é mais deputado, ele não é mais delegado da Polícia Federal, ele também foi excluído, então ele tem o potencial ali de atividades dele muito cerceado em relação a esse desfecho do caso dele na ação penal. E ele é um deputado fugitivo, é o que a gente falava ontem aqui, ele enganou a Câmara dos Deputados nesse processo todo, fazendo até uma espécie de simulação nas participações dele nas atividades do Legislativo. Então, o que a gente precisa aguardar daqui para frente, mais do que pensar nesses dois crimes que a gente entende que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem pensar em relação a Ramagem, o que pensar em relação aos outros condenados e aplicar também pena por esses crimes, é pensar como é que vai se dar esse processo de extradição, porque aí é um contato Brasil-Estados Unidos, no momento em que a gente está mais próximo dos Estados Unidos, mas que Eduardo Bolsonaro, que é muito próximo de Alexandre Ramagem, já mostrou que tem também uma interlocução, uma afinidade, então isso pode ser usado também para salvar a pele dos dois desse alcance todo que pode vir, né? Eduardo Bolsonaro ainda num processo que virá agora em 2026, que, enfim, é fruto de toda uma investigação também e que acabou promovendo, inclusive, a primeira prisão do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isabel, esse ponto que você traz para a gente sobre a relação Brasil-Estados Unidos, ele é muito importante nesse momento, porque assim como acontece no caso de Eduardo Bolsonaro, é impossível a gente olhar para o caso de Alexandre Ramagem e não imaginar que o clima, o ambiente de relacionamento político entre o governo Lula e o governo Donald Trump é totalmente distinto daquele que a gente via lá atrás no momento das condenações no Supremo Tribunal Federal. Hoje, Donald Trump tem demonstrado interesse em manter essa relação cada vez mais próxima, mais afinada
com o presidente Lula. E isso, é claro, pode acabar sim respingando em qualquer tipo de tentativa dos bolsonaristas, seja Ramagem, seja Eduardo Bolsonaro, de conseguir algum tipo de visto, algum tipo de autorização de permanência nos Estados Unidos, ou até mesmo algum tipo de blindagem para um pedido de extradição, algo que dificulte um pedido de extradição. Então, o ambiente, de fato, é muito pouco favorável para que essas figuras consigam algum respaldo nos Estados Unidos a uma tentativa de permanecer por lá.